Boa noite, gente. Então, vamos começar mais uma sessão integrada. Hoje é uma sessão integrada entre o EMERGE, né, emergência, a terapia intensiva, a endoscopia, a cirurgia geral, o banco de sangue, e essa integração veio de um pedido do Núcleo de Segurança do Paciente, diante de alguns eventos adversos, com a intenção, então, de a gente alinhar, né, condutas, evidências, fluxos, para sair alguns produtos a partir da sessão de hoje, posteriormente da reunião com os coordenadores de cada uma dessas áreas que eu falei. Então, queria agradecer já o Eliero, o Rafael e o Felício, que toparam participar desse desafio, e aos coordenadores dessas áreas que eu citei, né, pela participação, pela presença aqui. Eu vou passar a palavra a esse trio, e fiquem à vontade aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elier, sou residente de gastro lá do Life Center, mas antes disso, acho que eu sou R5 ou R6 de clínica médica lá do Odilon Berens. Estou lá no Poli iniciando o concurso agora, em setembro, e aí a gente vai abordar um pouquinho sobre o manejo da hemorragia digestiva alta aí na emergência, focando em alguns cuidados. O Felício vai ser um co-host aí, vai ajudar a gente nos just-in-times que foram preparados aí de uma maneira integrativa também para abranger o pessoal da residência, como é de costume no Odilon. E o Rafael também vai ajudar a gente na discussão. Rafael foi meu R igual no Odilon e meu R mais lá no Life Center. Todo mundo conseguindo ver? Tá certinho. Só contextualizar, Beleza? Eliere e Rafa, né, são preceptores da residência de medicina de emergência lá do Odilon atualmente, por isso que estão aqui nos representando também. Muito obrigado, Nath. É isso. A gente preferiu definir os temas em HDA, varicosa e não varicosa, porque algumas coisas no manejo, principalmente da varicosa, se diferenciam um pouco da não varicosa. Ressaltando aí, talvez, aqui até questões da úlcera péptica com a rotura de varizes de esôfago, né? Até no manejo de hemocomponentes, nível de hemoglobina, questões de tempo de endoscopia, isso vai ficar para uma segunda aula, principalmente as luzes do bavino cético, que saiu há pouco tempo. Então, nossas referências principais aqui vão ser up-to-date e o guideline da Sociedade Americana de Gastroenterologia sobre o manejo da hemorragia digestiva alta e de úlceras pépticas. E a gente começa a nossa conversa falando da incidência atual anual de hospitalizações nos Estados Unidos, gira em torno de 65 mil para cada 100 mil indivíduos. Costuma ser mais comum em homens, né? E a úlcera péptica, em questão de hemorragia digestiva alta, ainda acaba sendo a principal causa. Com o aumento da incidência do refluxo gastroesofágico, principalmente com o aumento da obesidade, a esofagite vem ganhando espaço também, mas não é o foco da nossa aula. Em termos gerais, eu posso falar em questões de serviço. Hoje em dia, eu estou inserido num serviço particular, o Rafa também. No Life Center, eu tenho pelo menos 2 a 3 casos por semana de hemorragia digestiva alta, principalmente aí de etiologia de úlcera péptica por abuso de Heinz, né? No Odilon, nós temos 2 casos graves no poli, devem chegar mais tarde. E aí a apresentação clínica é ampla, desde hematêmese, melena e hematoquesia, né? Lembrando que melena e hematoquesia podem acontecer também na hemorragia digestiva baixa, mas tendo aí, com base nesse exame clínico racional do JAMA, eles separaram
algumas análises do exame físico durante a hemorragia digestiva alta, tendo em vista a pergunta do paciente que tem melena. Como saber se esse paciente vai ter hemorragia digestiva alta ou baixa? O likelihood desse apanhado aí de achados não é tão animador, mas ele traz para a gente que talvez melhor likelihood aqui de 25, enquanto a gente encontra melena na apresentação durante o exame físico do paciente, provavelmente pode ser de etiologia alta a hemorragia. E uma relação ureia-creatinina maior do que 30 também sugere também etiologia alta. E aí tem uma série de estudos também, quanto maior essa relação, mais provavelmente seja de etiologia alta essa relação, esse sangramento. Alguns diagnósticos diferenciais dos casos de hemorragia incluem aí as úlceras gástricas duodenais como principais, né? E aí a gente tem outras causas, como a gastrite, esofagite erosiva, varizes esofagianas, gastropatia da hipertensão portal, né? Lesões em massa e lesões não identificadas podem ocorrer em 10 a 15% dos pacientes. Hoje em dia, antigamente chamada de hemorragia de etiologia obscura, hoje em dia a gente sabe que é hemorragia digestiva do trato intestino delgado. Bom, quando a gente fala de sala de emergência, apresentação de hemorragia digestiva, a gente tem que ter em mente uma coisa que vai falar de direcionamento de fluxo e em questão também de direcionar o paciente, né? De saber o risco desse paciente na sala. E aí a gente tem, inicialmente, o score de Blatchford, que é um score publicado também em Glasgow, na Escócia. E aí a proposta desse score foi estratificar o paciente que precisava de ser internado para avaliação endoscópica, ou aquele paciente que talvez poderia ter alta com segmento ambulatorial mais precoce. Qual é o objetivo desse estudo? Bom, com certeza a gente que dá plantão em pronto-socorro já deve ter admitido algum paciente com hemorragia, talvez até um malurivais, por exemplo, né? O paciente vomitou e aí teve um sangramento depois desses vômitos. Bom, se esse paciente, a ideia do score se esse paciente tiver uma hemoglobina boa, uma pressão boa, sem outros indícios de comorbidades importantes, será que se a gente mandar ele para casa, os desfechos de ressangramento, mortalidade aumentam? Bom, o score de Blatchford tem uma sensibilidade por volta de 95% a 99%, dependendo das referências que nós utilizamos, de falar que se esse paciente de baixo risco, ou seja, que a pontuação seja de 0 ou 1, ele pode ser acompanhado ambulatorialmente, a depender da linha de cuidados que nós temos. As variáveis incluem ureia, hemoglobina, a pressão arterial, né? E outros parâmetros, como insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, apresentação com síncope, melena também ganha um ponto, e a frequência cardíaca acima de 100. Bom, a partir do momento que o paciente entrou na sala, ele conseguiu fazer endoscopia, o outro score que a gente utilizaria é o score de Rockall. O score de Rockall prediz para a gente, tanto em questão de morbidade do paciente dentro da sala, quanto também na chance de ressangramento deste paciente. Gostaria de ressaltar aqui para a gente a presença de insuficiência cardíaca, ou então malignidade, uma etiologia do sangramento talvez relacionada com sangue visível já no momento da endoscopia, e a idade acima de 80 anos, com potenciais gravidades relacionadas ao Rockall. Além disso, paciente com insuficiência renal também, com hemorragia digestiva, ele já ganha uma alta pontuação no Rockall por si só. E antes da gente falar de score, será que algum paciente que a gente acompanha depois da endoscopia merece uma atenção especial, dependente dos scores? Bom, essa meta-análise foi publicada em 2011, e o objetivo dela foi avaliar preditores de ressangramento nos pacientes depois da endoscopia.
para os pacientes que foram diagnosticados com úlcera péptica. Esse estudo mencionou que esses pacientes que chegam com instabilidade hemodinâmica, pressão arterial sistólica menor do que 100, uma hemoglobina menor do que 10, um sangramento ativo no momento da endoscopia, assim como a localização da úlcera em alguns locais específicos, né, comunicando com a gastroduodenal, principalmente em bulbo duodenal posterior, a curvatura gástrica menor e uma úlcera maior do que 1 a 3 centímetros, esses pacientes merecem atenção. E mesmo após a endoscopia, talvez o tempo de espera no setor monitorizado seja mais adequado para ele. Diante disso, o paciente acaba de chegar na sala de emergência, a gente tem que ter algumas atenções em si, né? Acho que o principal ponto desse paciente é, durante o exame físico, a gente encontrar sinais de hipovolemia, do manejo volêmico adequado, né? Atentar também para sinais de abdômen agudo perfurativo, que esse por si só já indica para a gente que a cirurgia tem de ser adicionada um pouco mais precoce. Além disso, sinais de hepatopatia crônica podem ajudar no manejo, principalmente da gente saber o tempo que o endoscopista vai atuar para esse tipo de paciente. Exames iniciais sugeridos, principalmente são hemograma, transaminase, coagulogramas, estão indicados em todos os pacientes. Lembrando que aquele paciente que está com choque hemorrágico, você vê vomitativo de sangue, e aí hemoglobina estando normal na sua frente, talvez não correlacione com a clínica do paciente inicial. E aí a hemoglobina pode estar dentro dos valores de referência nos casos iniciais, mas talvez esse paciente vai precisar de transfusão de hemocomponentes antes desses valores caírem, no caso de choque hemorrágico, né? Além disso, acho que a intubação aí acaba sendo um paradigma, né? Sempre uma discussão. Por quê? A gente não pode nem intubar na hora errada, com o objetivo da gente nem adiantar uma intubação no paciente que não tem indicação, por a gente aumentar o risco de macroaspiração, aumentar o risco de erro durante a intubação, estabilizar um paciente sem necessidade, mas ela não pode ser postergada naqueles pacientes com sangramento ativo e sensório lábio. Uma outra questão também é que, às vezes, o acesso pela endoscopia permite um grau de sedação mais profunda, e aí, possivelmente, esse paciente vai precisar de ser intubado durante a endoscopia para facilitar o manejo endoscópico dessa úlcera. A estabilização inicial, a gente estabelece 4 parâmetros principais. Um deles é a expansão volêmica, que ela tem que ser guiada pela fluidorresponsividade do paciente até a chegada dos hemoderivados. Temos que lembrar também do alvo de hemoglobina. Os estudos mais recentes mostram que pacientes que têm níveis de hemoglobina maiores do que 7 não tiveram piores desfechos daqueles pacientes que ganharam maiores concentrados de hemoderivados durante a abordagem na sala de emergência. Esses desfechos também não mostram diferença em questão de ressangramento, piora de choque, mortalidade nesse tipo de paciente. Uma dúvida fica entre aqueles pacientes com DAC ou sangramento ativo, sendo que esses não foram incluídos nesses estudos. Mas por conhecimento fisiopatológico prévio e de alguns estudos também em pacientes coronariopatas, os guidelines sugerem que a hemoglobina desse tipo de paciente seja acima de 8. Em pacientes instáveis e com risco de hemotransfusão maciça, e em choque hemorrágico, a gente vai guiar de acordo com os parâmetros hemodinâmicos e os protocolos de hemotransfusão maciça na instituição. E aí, o plasma fresco fica reservado para aqueles pacientes que estão em protocolo de transfusão maciça. Ou então, tem alguma coagulopatia
devido ao uso de anticoagulantes varfarínicos, se não tiver disponível o complexo protrombínico no hospital. Os níveis de plaquetas desejáveis são acima de 50 mil em pacientes com sangramento ativo. E aí, a transfusão também de plaquetas durante o protocolo de transfusão maciça também deve ser factível. Algumas regras dessa abordagem da doença ulcerosa péptica, elas variam em relação ao manejo da HDA varicosa, principalmente a transfusão de hemocomponentes e a questão de infusão de fluidos. Essa parte, como eu disse anteriormente, ela vai ser ditada para o Rafael na próxima aula. A terapia farmacológica, ela acaba sendo instituída para aqueles pacientes que têm potencial risco de hemorragia digestiva por úlcera péptica, né? O ideal para a gente é o MVP em dose terapêutica, tanto o omeprazol, 40 mg BID, e o pantoprazol. Hoje em dia, os guidelines sugerem um bolus de 80 mg, no entanto, não há nenhum estudo que comparou fazer ou não fazer esse bolus antes fazer ou não fazer esse bolus antes da endoscopia, mas que os guidelines e os estudos mostram um benefício da dose de IBP acima de 80 mg por dia para esse perfil de pacientes, principalmente se tiver alto risco de ressangramento durante a endoscopia. A dose recomendada fica de 80 mg, como eu disse anteriormente, e a gente não teve nenhum estudo head-to-head que comparou a dose em bolos separado daquela dose contínua que principalmente o guideline da Sociedade Americana cita. Tanto as duas doses compararam o risco de ressangramento, que também foi menor nos pacientes que usaram IBP versus placebo, mas a comparação das duas foi placebo. Úlceras pépticas com alto risco de sangramento deve ser usado o IBP terapêutico de 80 mg por dia por 14 dias após a endoscopia hemostática. Há de se lembrar também que aqueles pacientes de alto risco eles devem receber antes da alta a dose de 80 mg por dia por 72 horas após a endoscopia hemostática. Bom, estabilizamos o paciente, deixamos o paciente relativamente estável, mas faltou talvez a cereja do bolo aí, né? A endoscopia. E aí o Felício vai falar um pouco para a gente. E aí, Felício, já está escutando aí? Está no jeito aqui. Está no jeito aí? Beleza, cara. E essa endoscopia aí? O paciente chegou na sala de emergência, a triagista veio trazendo o paciente com hemorragia digestiva alta na sala de emergência. Já pega o telefone e liga para o endoscopista, acho que pode esperar um pouquinho. Vamos ver com calma melhor, né, Lê? Então, pessoal, boa noite. Até então, esse paciente que estava com a gente com hemorragia digestiva alta, ele estava sendo manejado na sala de emergência, né? Mas o interessante desses pacientes é que ele vai ser manejado ao longo da internação, provavelmente por várias equipes. Ele dá entrada na emergência, mas pode ser que ele precise de CTI, ou vai ser encaminhado para a enfermaria, vai precisar da ajuda da equipe da endoscopia, em alguns casos vai precisar de abordagem cirúrgica, tem ao longo da internação, às vezes, necessidade de hemotransfusão, então tem a equipe do banco de sangue. Então, assim, é um paciente que vai ser manejado em conjunto com várias equipes. Em alguns casos, se a gente fizer endoscopia, achar uma lesão sugestiva de malignidade, às vezes vai ter que fazer matriciamento, pedir ajuda do pessoal da ONCO. Então, o interessante nesses casos, o paciente com HDA, é esse manejo por várias equipes. E toda vez que a gente pensa em hemorragia digestiva alta, o exame que vem na nossa cabeça, tanto para dar o diagnóstico, e muitas vezes também, para além de identificar o ponto de sangramento, tratar, é a endoscopia. Então, se a gente for pensar num raciocínio inicial, talvez a ideia que vem na nossa cabeça é a seguinte: o paciente chegou com HDA, o melhor para esse paciente é fazer endoscopia o quanto antes. Mas, em cima desse raciocínio, a gente queria trabalhar um pouquinho. Será que essa endoscopia, o quanto antes, é realmente melhor? Aí, para tentar trabalhar um pouquinho esse raciocínio, a gente trouxe essa RCT, foi publicado no New England, e tem 2 anos que ela foi publicada, né? Foi em abril de 2020, está completando 2 anos. E o que esse estudo fez? Ele pegou 516 pacientes, todos eles tinham hemorragia digestiva alta,
E não era uma hemorragia digestiva alta qualquer. Era uma hemorragia digestiva alta que o paciente tinha um sangramento significativo. Todos eles tinham que ter um Blatchford de pelo menos 12. E qual foi o desenho desse estudo? Foi basicamente para tentar ver esse raciocínio. Será que a gente tem benefício em fazer uma endoscopia mais urgente, mais precoce, nas primeiras 6 horas? Ou será que tentar fazer essa abordagem mais precoce não tem diferença em relação à abordagem mais padrão, mais tradicional? Que seria aquela nas primeiras 24 horas, que é o que a gente vê o UpToDate recomendando, que a gente vê o Colégio Americano de Gastro recomendando. Então, basicamente, o estudo foi para tentar responder isso. Muda meu desfecho tentar fazer uma endoscopia precoce ou não? Aí, como resultado aí do estudo, a gente trouxe na forma de gráfico aí, no gráfico de cima, a linha cinza são sobre esses pacientes que fizeram endoscopia mais urgente, nas primeiras 6 horas. E o que está de preto são os pacientes que fizeram endoscopia no tempo padrão, dentro das primeiras 24 horas. Aí, o que é interessante? Que foi contraintuitivo, né? Os pacientes que fizeram endoscopia mais precoce, eles tiveram uma tendência a ter um pior desfecho. Eles foram associados a uma mortalidade um pouco maior. E no gráfico de baixo, olha a linha cinza de novo superior à linha preta. Os pacientes que fizeram endoscopia mais urgente, mais precoce, eles também foram associados com maior taxa de sangramento. Então, pode passar, por favor, ali. Então, o que esse estudo mostrou para você? Volta, por favor. Então, o que o estudo de início ele demonstrou para a gente? Que fazer endoscopia mais precoce não trouxe benefício no desfecho do paciente e, pelo contrário, teve uma tendência a estar associada a pior desfecho. Por que eu estou falando tendência e não estou afirmando que eles tiveram pior desfecho? Porque na hora que você vai corrigir os dados que eles acharam para ver se tem significância estatística, aí some a diferença entre os grupos. Mas a principal mensagem é tentar adiantar muito a endoscopia, não mostrou que traria um benefício adicional para os pacientes, não. Pode passar, por favor. E uma outra coisa interessante que o estudo mostrou para a gente é o seguinte: esses pacientes que foram para endoscopia mais precoce, o que aconteceu durante a endoscopia? 155 desses pacientes receberam intervenção na endoscopia contra 125 que receberam intervenção quando essa endoscopia foi feita um pouco mais tarde. Ou seja, os pacientes que fizeram endoscopia mais urgente foram alvo de mais intervenção do que aqueles que fizeram endoscopia na fase mais tardia. Então, o que a gente pode destacar do estudo? Que, de uma forma assim, contra o nosso raciocínio inicial, fazer endoscopia numa fase mais precoce não mostrou melhora do benefício e mostrou uma outra coisa interessante também, mostrou uma tendência dos pacientes sofrerem mais intervenção. Então, não houve benefício em fazer essa endoscopia mais precoce em relação a fazer endoscopia dentro das primeiras 24 horas, que é o padronizado. E por que, talvez, Pode falar. E por que, talvez, que isso aconteceu? Que não teve benefício em fazer essa endoscopia mais precoce? Porque, igual o Elier falou, então, né, é muito importante a gente fazer a endoscopia, a gente descobrir a fonte de tratamento, né, e começar a abordar a lesão com a terapia endoscópica. Mas uma outra coisa muito importante também, antes de levar o paciente para a endoscopia, é fazer todo aquele preparo, fazer o manejo do paciente. Então, garantir os acessos venosos calibrosos, né, avaliar a rotina laboratorial do paciente, ver se ele precisa de transfusão, fazer a expansão volêmica adequada. Então, a gente não pode esquecer essa parte antes de levar o paciente para fazer endoscopia. Mas só um adendo, né? Quando a gente está falando dessa ideia de realizar, né, esse número 1, a regra geral de realizar a endoscopia nas primeiras 24 horas, a gente tem que lembrar que isso não está incluindo os pacientes com etiologia varicosa. Se a gente pensar que nosso paciente ele é cirrótico, ele pode estar sangrando por varizes, isso muda. Aí sim teria benefício fazer uma endoscopia mais precoce nas primeiras 12 horas. Só que esse tópico específico a gente vai deixar para comentar, né, na aula de semana que vem. E uma outra coisa, né? Igual eu falei, que a gente nunca pode deixar de esquecer, esse manejo inicial antes de solicitar a endoscopia. Só uma coisa aqui para ressaltar desse artigo: apesar dos pacientes desse artigo, né, serem todos com Blatchford de pelo menos 12, a gente está falando aqui de pacientes que chegaram na sala de emergência, que a gente fez as medidas iniciais e que a gente conseguiu estabilizar esse paciente. Agora, se chega um paciente com hemorragia digestiva alta, eu tentei fazer as medidas iniciais, esse paciente ele não estabilizou, e ele está mantendo o sangramento em atividade, ele está piorando os parâmetros perfusionais, está ficando mais potente, mais taquicárdico, aí também é um cenário que eu não vou ficar esperando uma endoscopia para fazer na fase mais tarde, não. Aí eu antecipo. Então, esse estudo ele não incluiu os pacientes que entraram em choque hemorrágico.
E esse paciente de choque hemorrágico, aí sim eu tenho que fazer endoscopia o quanto antes para cessar o mecanismo de piora do paciente, que é essa lesão em atividade. Então, basicamente é isso, resumindo, ter a ideia da necessidade de manusear bem o paciente, né, na fase inicial, antes de levar ele para a endoscopia. Beleza, Felício, ótimo. Bom, aqui, só ressaltando um pouco, esse guideline da Sociedade Americana trouxe para a gente alguns achados sobre as terapias endoscópicas. E aí, meio que eu venho trazendo esse quadro até um pouco para a realidade do Odilon. A maioria dos pacientes que eu vi fazendo endoscopia, eu vi utilizando a epinefrina, né? E aí a gente tem uma série de meta-análises comparando algumas terapias endoscópicas, principalmente, inicialmente, com as não endoscópicas. E aí a comparação aqui desse quadro da epinefrina comparado a não fazer endoscopia, a gente teve 6 estudos analisados e meio que quase não teve diferença entre fazer ou não fazer a endoscopia com epinefrina nesses estudos. A gente pode abrir uma lupa, né? Mas quando se comparou os clipes endoscópicos com a epinefrina em 2 estudos analisados por meta-análise, dentro disso, a gente teve uma redução no risco de ressangramento desse perfil de pacientes. Não teve diferença na mortalidade. E quando a gente teve associação de 2 métodos, a injeção de epinefrina, mais uma segunda modalidade, a gente mostrou também uma redução de sangramento. E fica aí na dúvida qual estratégia usar. Talvez a injeção de epinefrina mais uma segunda modalidade teria de ser uma opção melhor. Mas aí a gente pode deixar essa discussão depois para a equipe de endoscopia. Feliz, beleza. Aquele paciente lá que você citou bem, fez a endoscopia nas primeiras 24 horas, que a gente tinha combinado, né? Usaram até 2 modalidades de tratamento, a epinefrina com clipes hemostáticos lá. E aí você está lá no CTI, o paciente permaneceu entubado ainda mais umas 12 horas, porque ele tinha parâmetro de ventilação para ajustar, e além tinha alguns níveis de noradrenalina, mas esse paciente, ele sangrou de novo e teve queda hematimétrica. Já chama cirurgia geral, a gente pode chamar endoscopia de novo. Qual que seria aí a melhor opção? Então, agora na outra interseção desse paciente, na primeira foi com endoscopia, agora vai ser com a necessidade, às vezes, da abordagem cirúrgica. Você passa mais um, por favor, Eliane? Claro. Então, como que funciona, né? A gente já viu, o paciente chega, né, com HDA, a gente está lidando na aula de hoje com sangramento seroso, a medida inicial é fazer a endoscopia e a intervenção endoscópica. Aí, nesse caso que o Elier falou, se o paciente, então, continuar sangrando, ou o sangramento até teve um controle na primeira abordagem com endoscopia, mas ele voltar a sangrar, o que a gente tem que fazer, então, já que a primeira tentativa de abordagem endoscópica não teve sucesso? Primeiro, a gente tem que ficar alerta, né, igual o Elier falou, se esse paciente estiver tendo queda de hemoglobina, se ele continua tendo hematemesis, e se as fezes dele chegaram a ter uma coloração normal, depois ele voltou a apresentar mielina de novo, são alguns sinais para a gente aí que ele pode estar sangrando novamente. Vale a pena, já que a primeira tentativa de endoscopia não teve sucesso, partir direto para a abordagem cirúrgica? E o que os estudos mostram é que não, que vale a pena novamente a gente tentar uma nova abordagem por endoscopia. Por que vale a pena tentar uma segunda abordagem por endoscopia? Primeiro, a endoscopia, comparando ela com a cirurgia, é um procedimento muito menos invasivo, então a chance de complicações é muito menor com a endoscopia. E mostra o quê? Que os pacientes que precisam dessa segunda abordagem por endoscopia, de cada 4 pacientes que vão ter uma segunda abordagem endoscópica, até 3 desses pacientes têm sucesso com uma segunda abordagem endoscópica. Então, se eu estou expondo o paciente a uma taxa de complicação menor e grande parte deles vai ter um benefício nessa segunda tentativa de abordagem pela endoscopia, não justifica no ressangramento, uma segunda tentativa já passar para a cirurgia. Vale a pena, no segundo momento, então, eu pedir de novo a avaliação pela endoscopia, né? Aí a tabela aqui é, né, mostrando
Isso que a gente mostrou, né, que comparando os desfechos, quando eu faço uma segunda abordagem endoscópica, que está na primeira coluna, em relação à segunda coluna, que é a cirurgia. Encaminhar o paciente direto para a cirurgia até tem alguns maiores benefícios, igual, por exemplo, diminui a chance dele sangrar, mas apesar de ser mais eficaz no controle de sangramento, a chance desse paciente evoluir para óbito ou ter outros tipos de complicações é maior. Então, faz necessário uma segunda tentativa de controle por endoscopia, e se a segunda tentativa de controle por endoscopia falhar, aí sim um terceiro momento que vale a pena a abordagem cirúrgica. Você passa de novo, por favor, Lívia. Então, a gente chegou na segunda tentativa de abordagem com endoscopia, novamente esse paciente recorreu com sangramento, aí sim, num terceiro momento, é que valeria a pena a abordagem cirúrgica desse paciente. Eles até mencionam também que antes da cirurgia poderia ser tentada essa abordagem por angiografia, né? Que você tenta localizar o vaso que está sangrando e fazer uma técnica de embolização, mas não é muito nossa realidade, né? Então, falhou na segunda tentativa da endoscopia, num terceiro momento é que entraria a cirurgia. Então, esse seria o raciocínio geral, mas todo raciocínio geral tem algumas particularidades. Quais são essas particularidades? Então, eu coloquei aqui atenção, né? O paciente tentou 2 vezes a abordagem por endoscopia e não teve sucesso, vale a pena, né, a abordagem cirúrgica. Às vezes, no primeiro momento, né, a primeira tentativa de abordagem por endoscopia, a endoscopia já fala que aquela lesão ulcerosa que está sangrando, ela tem uma anatomia de difícil controle, que ela não vai ser passível de correção por endoscopia. Então, às vezes, já numa segunda tentativa, você acaba encaminhando o paciente para a cirurgia, porque a endoscopia a gente deu indícios que ela não vai ser passível de correção por endoscopia. Uma outra situação que você acaba não seguindo esse fluxograma e acaba indo para uma cirurgia mais precoce são os casos de abdômen agudo, né? Isso é mais evidente para a gente, ali a gente tem comentado. E uma outra coisa que eu queria ressaltar é essa fístula aortoentérica. O Eliane citou as principais causas de HDA, né? Entra primeiro, né, a lesão serosa, depois sangramento varicoso, malorivais, esofagite. A gente não vê fístula aortoentérica entre as principais causas de sangramento digestivo alto, que realmente não é. Não é uma causa comum. Mas tem um grupo de paciente que eu preciso ficar em atenção. Qual que é esse grupo de paciente? É um paciente que está intercorrendo com hemorragia digestiva alta e no histórico desse paciente, ele já teve, né, um aneurisma de aorta, ele já teve uma manipulação de aorta. Os pacientes que já têm uma manipulação aórtica prévia, aumenta o risco de ter essa fístula. Então, gera uma comunicação da aorta, geralmente com duodeno, e esse paciente pode intercorrer com hemorragia digestiva alta. Então, o paciente está com HDA e tem essa história de manipulação aórtica prévia, talvez é um paciente também que você não vai seguir esse fluxograma e vai precisar de uma abordagem cirúrgica muito mais precocemente. Mas lembrando, isso é só para chamar atenção, né? Não está nem de perto nas nossas principais causas. E uma outra questão também que vai, às vezes, precisar do manejo cirúrgico é uma lesão que tem alguma característica de malignidade. Às vezes não vai ser nem no primeiro momento, na primeira abordagem, mas às vezes vai ser um paciente que já tem suspeita de malignidade, vai precisar, às vezes, matriciar esse paciente, vai precisar, no segundo momento, avaliar uma abordagem dessa lesão que tem característica maligna. Então, de raciocínio, né, mais geral vale a pena tentar endoscopia, não deu certo, vale a pena tentar de novo endoscopia, porque tem um potencial de complicação muito menor, e mesmo tendo um potencial de complicação muito menor, grande parte das vezes a segunda tentativa tem sucesso, e só depois da segunda tentativa de abordagem endoscópica é que a cirurgia acaba ganhando um espaço maior na abordagem desse paciente. Então, basicamente, o manejo cirúrgico, fazendo um paralelo aí com a aula de pancreatite, também seria, né, depois de a gente já ter manejado de outras formas o paciente. Beleza. Beleza. Esse paciente talvez vai precisar de terapia intensiva, talvez não. Isso tudo vai demorar aí, tudo vai depender do manejo na sala e de como que ele vai se apresentar. A gente tem algum comentário para a gente fazer em relação de quando esse paciente vai precisar de terapia intensiva, ou talvez a gente vai ficar mais tranquilo com ele? Então, esse cuidado de quando o paciente vai precisar de terapia intensiva, ou ele é um paciente que pode ficar na enfermaria, ele depende mais de uma avaliação em conjunto, né? A gente tem os scores, nós temos o Rocal, tem o Bradford, eles nos ajudam, mas não tem nenhum ponto de corte em específico que a partir daquele número é igual ao paciente ter que ser enviado para o CTI.
mas a gente pode nos basear. Geralmente, um vocal maior ou igual a 5, completo, ou de maior ou igual a 12, eles denotam um paciente de maior gravidade. Então, às vezes, é um paciente que vai necessitar de internação em CTI. Um segundo aspecto é avaliar a hemorragia digestiva alta que o paciente está tendo, né? Se o sangramento está em atividade, ou o sangramento não está sendo controlado, por mais que aquele paciente, no momento, ele não está chocado, se ele está sangrando, ele está piorando, daqui a pouco vai ser um paciente que vai necessitar de terapia intensiva. Alguns locais também, onde a lesão serosa pode estar, né, curvatura menor gástrica, parede posterior, né, do bulbo duodenal, também são de maior gravidade. Então, ficar em atenção a esses aspectos da própria lesão que está sangrando e avaliar as comorbidades do paciente. Se o paciente for um doente renal crônico, se ele tiver um IC grave, ou for um paciente cirrótico que está sangrando, a gente sabe que os pacientes que têm essas comorbidades, eles têm uma reserva muito menor. Então, a chance deles precisarem de CTI aumenta também. E, por fim, a mais óbvia de todos, né, é o paciente que está estável, está necessitando de droga vasoativa, esse não tem como, ele necessita, né, de cuidado de terapia intensiva. Então, para decidir quando ou não indicar um paciente para terapia intensiva, é mais uma avaliação global mesmo do paciente. E essa avaliação vai ser ao longo de toda a internação, porque o perfil do paciente vai modificando, né, ao longo da internação. Então, em qualquer momento, ele pode precisar de ser abordado na terapia intensiva. Basicamente, seria esse o raciocínio. E o reverso, né, a gente também destaca. Esse paciente está com curva consolidada de melhora, não tem mais indício de ressangramento, a hemoglobina desse paciente está estável, nenhuma abordagem endoscópica será necessária, as comorbidades controladas, então esse paciente pode ter alta do setor monitorizado. É isso. Acho que a gente explanamos as primeiras questões relacionadas à hemorragia digestiva. Acho que a gente pode abrir para discussão, porque tem mais coisa para a gente poder discutir aí, questão de abordagem na sala de emergência, até questões endoscópicas também, se houver pessoal da endoscopia, para falar um pouco da realidade do Odilon também é importante para a gente. É isso. A gente deixa aberto aí a discussão. Obrigado, Felício. Foi ótimo. Obrigado, eu agradeço a orientação. O pessoal que está assistindo, parou o compartilhamento aí? Não, está compartilhando aí. Teve aí. Stop share. Beleza, Isso. deu certinho. Isso, obrigada, gente. A gente convida todo mundo a abrir as câmeras agora. Tem o pessoal da endoscopia aqui, você estava perguntando. Eu vi aqui a Cláudia, o Clênis também está aí. E aí agora vamos às discussões mesmo. Eu pedi só para todo mundo colocar o nome completo e se é residente, plantonista, qual que é a função no bate-papo, porque a lista de presença vai ter que voltar a ser pelo bate-papo. Essa história de renomear aqui não deu certo para virar a lista de presença, não, igual a gente estava fazendo nos últimos meses. Então, eu preciso que todo mundo coloque o nome lá no bate-papo, beleza? A Cláudia está com a mão levantada, vou passar a palavra para ela aqui primeiro, tá bom? Está me ouvindo? Estamos. Bom, então, assim, essa iniciativa é muito boa para a gente poder conseguir uma melhor abordagem dos pacientes com hemorragia digestiva, né, no Odilon como um todo. Algumas coisas que foram levantadas durante a aula aí, eu gostaria de colocar. Primeiro é a questão da abordagem inicial do paciente, que para nós da endoscopia, como para o paciente também, ela é de suma importância, porque a gente recebe muitas vezes chamado para atender um paciente que não tem nenhum hemograma, ou está na ambulância, na porta do hospital, ou está na triagem sem fazer nenhum exame. E o colega que atende o paciente, às vezes, fica meio desorientado com o sangramento e aciona o endoscopista no momento errado. Então, como foi mostrado bem na aula, o momento da endoscopia é de suma importância para o desfecho do paciente. Nem muito tarde, nem muito precoce. A possibilidade da gente abordar um paciente estável numa endoscopia é muito melhor, né? Depois a questão da realidade do Odilon, que você perguntou. A gente faz adrenalina porque a gente só tem adrenalina, né? A gente não tem outro método de tratamento de hemorragia digestiva não varicose dentro de Odilon Berens hoje.
Às vezes a gente teve clipe em alguns momentos, a gente não tem mais clipe, ou às vezes tem, às vezes não tem, mas a maior parte das vezes a gente não tem. A gente não tem nenhum método térmico, nem de contato. Então, é uma realidade que a gente tem no hospital. E, no meu ponto de vista, de 30 anos fazendo endoscopia, é melhor fazer adrenalina do que não fazer nada. Então, assim, às vezes é o tempo, inclusive, do paciente ser abordado pela cirurgia, se ele volta a sangrar, ou alguma coisa assim. Se você for ler na literatura, claro, é melhor os 2 métodos, mas se você não tem os dois, você faz o que você tem. Se a gente puder ter os dois, eu acho que, obviamente, é o melhor para o paciente. Aí é a questão de ter a disponibilidade do método ou não no momento, né, para poder fazer o procedimento. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Obrigada, Cláudia. Muito bom você estar aqui participando com a gente. Vou passar a palavra para o Clênis. Todos me ouvem? Sim. Ok. É muito bom participar dessas discussões, é a segunda aula que eu vejo, e parabéns, Natália, né? À frente dessa empreitada, né? Sei das dificuldades, todo mundo aí deixando o convívio de família e fora de horário de trabalho, especificamente apenas para buscar um melhor entendimento entre as equipes, né? E divulgar a informação, que é o que precisa, né? E especificamente o que eu queria comentar não é nada a respeito de indicação ou de tratamento, eu acho que está tudo muito bem falado, né? Mas no Odilon, a realidade nossa é muito viável ter o clipe, né? Se a gente já teve, é porque teve processo licitatório. E se teve processo licitatório e foi comprado, por que que não continuou a ter, né? Essas coisas quando falham, né? E a gente precisa de saber que acabou, e não pode deixar acabar, na verdade, né? A gente no hospital tem que ter aquele procedimento do Kanban, né? Tem que repor antes de terminar. Não pode deixar acabar para licitar de novo, né? Então, procurar saber onde está esse processo de licitação, se já acabou e por que que não foi reposto a tempo. Não vejo problema nenhum em ter a adrenalina, como a Cláudia disse, junto com o clipe, que realmente o clipe salva a vida. As questões de outros métodos térmicos eu acho que fica mais distante mesmo, né? São mais complexos para a gente ter no serviço público. É só isso, obrigado. Obrigada, Clênis. É bom a gente saber desses, né, que todo mundo saiba desses detalhes mesmo e que se engaje, né, para... A Cláudia levantou a mão de novo, vou passar a palavra para ela. Oh, peraí, que seu som... Primeiro, deu para ouvir? Deu. A gente não teve um processo licitatório, a gente conseguiu uns clipes emprestados de outro serviço, quando a gente teve. Então, acho que chegaram 5 clipes uma época no Odilon, e foi só. Então, acho que em nenhum momento a gente teve, no processo de licitação, até onde eu me lembro, nesse tempo que eu trabalho lá, um processo licitatório para compra de clipe, e não foi por falta da gente, da endoscopia, pedir, não. É porque realmente não foi contemplado, então não sei por quê. Aí depois a gente pode até rever isso, clientes, mas assim, eu sei que eu fiz pedido e que não teve. Outra coisa que eu esqueci de comentar na minha fala é que o colega que colocou a respeito do momento da endoscopia é que muitas vezes a gente coloca no laudo da endoscopia lesão ulcerada, faz a classificação de Forrest, coloca a localização dela e coloca assim, sem possibilidade de abordagem endoscópica. Então, se a gente coloca isso no laudo, uma lesão de 2 centímetros, de 3 centímetros, na pequena curvatura do corpo do antro, ou se a gente coloca isso numa lesão de parede posterior do duodeno, uma úlcera muito grande, a gente pode até fazer uma tentativa de abordagem endoscópica, mas se a gente já coloca isso no laudo, não adianta pedir uma segunda endoscopia, porque provavelmente não vai continuar sendo sem possibilidade de abordagem endoscópica. Né? Então, você pega uma úlcera muito grande, com um vaso protuso, um vaso visível sangrando, ou uma úlcera calosa com um vaso no meio dela, se ela está sangrando ativamente, e a gente não tem outro método que não a adrenalina, a possibilidade de tratamento endoscópico é pequena. Então, assim, na hora que lê o laudo da endoscopia, questionar para o endoscopista se ele não colocou isso, se ele viu alguma coisa nesse sentido,
E se está colocado lá, realmente discutir essa abordagem mais precoce de outra especialidade. Obrigada. Clemes. Bom, gente, reforçando o que a Cláudia disse, né? Úlcera calosa não tem clipe que fecha, é impossível, tá? O clipe não vai conseguir fechar e aproximar as bordas e possibilitar a interrupção da hemorragia, não tem jeito. Em relação ao processo recitatório, eu preciso ver no hospital onde que parou, porque parou, né? São tantos processos no hospital e eu me comprometo de dar essa resposta para a Natália divulgar no grupo. Obrigado. Beleza. Obrigada, Clemes. E aí, gente? Mais alguém lá da ponta, da emergência, quer aproveitar, ó, as pessoas mais importantes para a gente resolver todos os problemas de endoscopia e de hemorragia digestiva estão aqui hoje. Fernanda, alguma visão lá do CTI? Nath, Diga, Bernardo. tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Eu senti uma falta de um item que eu não sei se vai estar nas próximas aulas, aí o Elier e os demais me sanam, que é o balão. Bernardo, vai estar na segunda, cara. Como esse daqui foi de doença ulcerosa péptica, aí a gente preferiu deixar esse item do balão para a segunda, que eu acho que vai ser menos Fechou, necessário aqui. Beleza? Beleza. Se a gente perder a Cláudia até lá, só queria agradecer a ela pelas vidas que ela salvou enquanto eu as mantive duramente. E ela fez uma nora sair de 120 para 10 depois da intervenção dela. Isso aconteceu algumas vezes, eu sou muito grato a ela por isso. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigada a todos aí. Alguém mais, gente? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário, compartilhar algum caso? Boa noite a todos. Eu e o Elier, a gente montou essa aula, a ideia é de dividir os temas, né, Bernardo? Porque senão fica muito pesado para ter um tempo de discussão. E eu acho que, parabenizar o Elier e o Felício, a ideia é que na próxima aula a gente aborde a questão varicosa, que é até um pouco mais complexa, né? Tem mais, gera mais dúvidas, tem mais, às vezes, incertezas. E eu acho que é muito interessante essa visão da endoscopia, da gente da emergência. No caso, eu sou gastrologista, mas no Odilon eu fico na emergência. Então, assim, a gente tem essa visão. E eu acho que é muito o que o Elier falou e a Cláudia falou, né? Quando eu fazia residência, o coordenador do serviço que eu fazia falava muito isso com a gente, que as pessoas se preocupam muito em chamar o endoscopista e esquece de fazer o básico, né? Que é estabilizar o doente, ter uma PA ali, ter um central às vezes, já pedir a reserva de hemocomponentes. E às vezes, assim, eu vejo isso até hoje, assim, em outros serviços que eu trabalho, há sempre uma correria para chamar o endoscopista como se ele fosse o salvador da pátria, né? E aí eu acho que cabe a gente, como emergencista, como clínico, sempre pensar nessa estabilização inicial, no que dá para fazer ali. E, claro, gente, eu acho que não precisa de repetir o que o Eliel e o Felício já falaram, explicaram muito bem quando e como vai ser bem indicada essa endoscopia. Eu acho que a mensagem assim, que a gente quer passar é isso, assim, há muita coisa a ser feita antes da endoscopia. E isso aí, na próxima aula a gente vai abordar a questão varicosa e aí vai ter mais, assim, discussão, aí a gente aborda a questão do balão, Bernardo, quando passar, quem passar, em que situações, que eu acho que vai ser interessante também. Fernanda? Seu som está desativado. Aí, agora foi. Agora foi? Tá lento aqui para mim. Boa noite para todos. Achei super legal a iniciativa de unir todo mundo, né? Porque vocês da emergência às vezes recebem o paciente, mas depois eles vêm numa continuidade para a gente na UTI.
E aí, o que eu sinto às vezes, o pessoal da endoscopia é sempre muito disponível, né? A gente não tem problema aí com esse tempo de acesso do paciente à intervenção. Agora, o que eu sinto às vezes é que, às vezes, quando acontece isso que a Cláudia relatou, né, de a gente ter uma úlcera já que não tem uma proposta de reabordagem endoscópica, às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas que não estão bem indicadas porque falta uma integração, sabe? Então, assim, a gente tem pacientes que, às vezes, ultrapassam, às vezes, essa questão mesmo, balão como ponte, né, que teria que ter uma outra intervenção, e às vezes a gente acaba pedindo outra endoscopia, mesmo porque a gente fica sem o que fazer. E aí, às vezes, a gente sente um pouquinho de dificuldade de integrar isso com a cirurgia. Não sei se... Né, a gente sempre tem um paciente na UTI com hemorragia digestiva. Aqui a gente tem dos leitos, né, que eu olho ali do 21 ao 30, que a gente tem agora foi uma paciente que chegou com uma úlcera perfurada. Então, toda semana, acho que tem pelo menos um caso. Não sei se tem alguém... A gente convidou, a Pianete até falou que estaria de plantão, não sei se ela conseguiu fugir do plantão, mas acho que a gente vai continuar essa discussão, né, inclusive entre os coordenadores, Fernanda, na sexta-feira, justamente para alinhar essa falta de integração que possa estar ocorrendo, né, em algum momento chave aí da abordagem da hemorragia digestiva. A Cláudia levantou a mão de novo, vou passar a palavra para ela depois para a Ana Virgínia e para o Clênis. É só para complementar uma coisinha a respeito do que eles falaram anteriormente aí, que a gente está até escrito isso no papel da escala de plantão da endoscopia. É imprescindível que quem está assistindo o paciente passe adequadamente para o endoscopista a situação do paciente. A gente não está vendo o paciente, a gente está acreditando na informação que o colega está passando para a gente. Então, muitas vezes, vamos colocar assim, no furor do coisa lá, ele passa informações erradas, ou então ele fica bravo com o endoscopista, porque o endoscopista pergunta, como é que o paciente está? Como é que está a pressão? Como é que está a hemoglobina? Como é que está a plaqueta? Isso aí não é porque a gente não quer fazer o exame, não, é porque a gente quer realmente ver se está no momento adequado de fazer a endoscopia. E muitas vezes a gente recebe uma informação assim, olha, eu não estou te pedindo para fazer, eu estou te mandando vir fazer endoscopia. Então, a integração entre as equipes e essa conversa entre o plantonista que atendeu o paciente, o emergencista e o endoscopista, ela é imprescindível para o bom atendimento do paciente. Então, essa integração com a endoscopia, com a cirurgia, com o CTI, ela é imprescindível, senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nossa, ótima consideração, Cláudia, essa transferência do cuidado, né, bem feita, usando o SBAR, usando qualquer instrumento de handover mesmo, isso é muito importante. A gente fez até uma cartilha que cabe para essa discussão também, né? O papel do médico que está pedindo a vaga ou pedindo a endoscopia, o papel do médico que está recebendo o pedido de vaga, e aqui cabe o pedido da endoscopia. O quanto que a gente é ruim, né, para se comunicar. Então, acho que vale reforçar a importância desse momento mesmo, né? Para eu pedir a endoscopia, para eu pedir uma vaga, eu tenho que estar com os dados todos em mãos, né? Para conseguir exatamente transferir a minha preocupação, a minha necessidade para quem está recebendo. E, ao mesmo tempo, quem está recebendo tem que ter essa compreensão, e se não estiver tendo, né? Não compreendida, não estou entendendo sua necessidade. Saber expressar isso para quem está pedindo. Tem que ter a segurança de que está sendo adequadamente informado para poder nem postergar, nem antecipar um procedimento, né? Ana Virgínia? Olá a todos, eu sou lá do Banco de Sangue, para quem não me conhece, né, RT do Banco de Sangue. Queria, né, parabenizar realmente pela iniciativa, foi muito bacana as discussões aí, e reforçar o que a Cláudia falou da questão da comunicação. A gente que é setor de apoio, né, a comunicação é fundamental. Aproveitar essa oportunidade mesmo, né, para discutir os fluxos mesmo de transfusão de urgência, de emergência, de como identificar uma amostra na emergência, o que eu posso fazer para adiantar os processos, né?
Pensar que um paciente que está chegando, por exemplo, no poli, de hemorragia digestiva alta, se ele entrou lá no poli, provavelmente ele é um potencial receptor de hemotransfusão. Não quer dizer que vai ser transfundido naquele momento, mas só de você pedir até uma reserva clínica daquele paciente, já coletar a amostra, a gente já saber se, né, o pai desse paciente, se esse paciente vier a ter um ressangramento, ficar grave, né, eventualmente até precisar de uma transfusão sem teste, eu consigo dar uma bolsa do mesmo grupo do paciente, ou até já deixar uma bolsa cruzada para ele. Então, deixar claro que a comunicação para a gente é fundamental mesmo, entendeu? Os protocolos de urgência e emergência estão bacanas, na verdade, né, vale a pena a gente ler, saber fluxo, porque grande parte dos problemas que tem, né, com esses pacientes de hemorragia é problema de comunicação, é de fluxo, e às vezes a gente fica batendo cabeça com coisa que não precisa, que já está pactuado, que é só a gente estar alinhado direitinho e comunicar de maneira efetiva. Obrigada, Ana. Isso aí a gente até mandou junto, né? A ideia é divulgar o produto que sair dessas sessões junto com os treinamentos de hemocomponentes mesmo, que a gente vê usando tanto para mais quanto para menos, né? Em diversas situações. Clênis. Bom, gente, o meu comentário agora não é nem como cirurgião e nem como endoscopista, como diretor. Da importância dessas diretrizes assistenciais que são discutidas e acordadas em conjunto, né, com todas as especialidades, com todos os atores envolvidos, como tem membros aqui das mais diversas especialidades, né? E quando a gente discute em conjunto, apesar dos gerentes, dos coordenadores divulgarem para todos, às vezes acontece por conta de um turnover grande, né? Profissionais novos que chegam e vão embora, ou mesmo dos antigos que se relutam em ler e procurar saber o que o hospital, né, o corpo clínico do hospital considera como adequado, e se relutam em não ler e também em não seguir uma diretriz, né? E como diretor técnico, eu sei que eu não posso obrigar um cirurgião a fazer um procedimento, né? Mas eu posso informá-lo dessas diretrizes a tempo e a hora e dar ciência para ele do que foi acordado em conjunto e do que a boa prática definiu que é bom fazer, né? E quando vocês tiverem uma negativa, seja por motivo que seja, lógico que vocês não vão obrigar o cirurgião a operar, mas é fundamental que a exigência da anotação no prontuário, isso não é de boca, gente. Precisa de ter a justificativa e a anotação da conduta do colega. E ato contínuo, que, dependendo da condição, né, que o gerente, o coordenador e eu, como diretor, sejamos comunicados para que a gente possa tomar a conduta oportunamente. Tá ok? Muito bem. Gente, nós estamos chegando ao final da sessão. Se alguém quiser fazer algum comentário final breve, aí a gente tem a programação, então, de na sexta reunir, né, entre os coordenadores, e na próxima terça a gente ter de novo a sessão sobre hemorragia digestiva, agora varicosa, né, de novo com uma nova reunião na próxima sexta. Nath. Oi, Lili. Dá para fazer uma... Eu queria aproveitar a Cláudia e fazer uma pergunta para ela rapidinho, se ela estiver aí ainda. Claro, está aqui, sim. Ô, Cláudia, a gente tem algumas meta-análises que mostram de fazer procinético antes de endoscopia, principalmente um sangramento mais volumoso. Por exemplo, fazer uma eritromicina 30 minutos antes da endoscopia facilita muito a visualização. E tem estudo mostrando que resumindo, facilitou a vida do endoscopista. Na sua prática, você vê fazendo muita diferença? E outra coisa não tinha eritromicina venosa para a gente fazer disponível, não. Outros também, tem até estudo com Plasil,
Até tem estudo com plasmil que não mostrou ser tão diferente com a eritromicina. O guideline da ESGE, que é da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Endoscopia, ele preconiza a eritromicina com baixo nível de evidência, sabe? Mas até onde eu sei, a gente não tem a eritromicina venosa para fazer, não, sabe? Não é só no Odilon, não. A gente não tem disponível no Brasil. Eu posso estar enganada, mas até onde eu saiba, não tem, não. E outra pergunta, rapidinho, aproveitando aí você, é o seguinte, a gente sempre discute sobre coagulopatia e momento de endoscopia, principalmente em relação à plaquetopenia e disfunção de coágulo. A gente lá na terapia intensiva... Aí você está falando no cirrótico? Está falando no cirrótico? Independente. Eu acho que dá para só ponderar um pouquinho do cirrótico, mas um pouco independente. Porque plaqueta, geralmente, a gente transfunde só acima de 5, só tiver sangrando abaixo de 50, e o coágulo, a gente tenta sempre, se o paciente tiver em sangramento ativo, levar ele com RNI de acima de 1,5, mas você sabe muito bem que o cirrótico nunca chega nisso. Assim, pode falar. Tem algum número... A questão do cirrótico é o seguinte, então vamos... a questão do RNI, do ponto de vista de alterar, eu estou falando no cirrótico, a gente nem considera muito mais o RNI do ponto de vista de risco para fazer endoscopia ou benefício, vamos dizer assim. Com RNI de 2 ou de 3 ou de 1,5 ou de 1, eu vou fazer a endoscopia dele de qualquer jeito e vou fazer a terapêutica endoscópica que for preconizada para aquele paciente. A questão é que, sim, se o paciente estiver sangrando ativamente no momento da endoscopia, ele pode se beneficiar de fazer alguma correção depois. Lembrando sempre da questão do volume aí, né, para não inchar demais de volume, nem para não aumentar muita pressão no sistema dele aí, né? E dos outros pacientes, aí vai depender desses outros anticoagulantes novos aí, né, para a questão de fazer a questão da correção ou não. Em relação à plaqueta, os pacientes com plaquetopenia, especificamente os cirróticos com plaquetopenia, para você fazer uma ligadura elástica para ele, seria interessante ele ter uma plaqueta acima de 50 mil, ou se a gente não conseguir chegar a essa plaqueta em 50 mil, que ele pelo menos recebesse uma transfusão de plaqueta no momento para fazer a endoscopia, para ele ter alguma plaqueta lá, circulante adequada, para poder a gente fazer a endoscopia dele e ele ter um sucesso nessa terapêutica. Lembrando que esse coto da ligadura vai cair por uma semana mais ou menos, e o ideal é que ele tivesse uma plaqueta até nessa época também, mas sabendo que a gente não vai conseguir manter uma plaqueta alta durante esse tempo todo nesse paciente. Então, assim, ontem mesmo eu fiz um paciente aí no Odilon que fez uma ligadura no sábado e que ontem estava sangrando de coto de plaqueta, de coto de ligadura, né? Então, assim, é ruim a gente ver isso, porque você fica sem nenhuma arma para poder você atuar. Não sei se eu te respondi, se era isso que você queria. Respondeu. Eu queria de resposta, mas assim, eu acho que o RNI não é critério para não fazer endoscopia, mas a plaqueta a gente pede para poder, se possível, dar uma corrigida nela antes da endoscopia. E os novos anticoagulantes aí fica nas diretrizes mesmo, né, do que é preconizado fazer, né? Lembrando que o AS, por exemplo, que o paciente só com monoterapia com AS, se ele está sangrando, se possível, né, dentro do quadro do paciente, seria bom suspender, mas se não possível, não tem contraindicação para manter. Mas se ele está duplamente, né, usando o antiagregante mais um anticoagulante, o ideal é que esse anticoagulante seja suspenso e que ele seja retornado assim que possível dentro da estabilidade clínica do paciente, no máximo 5 dias, a critério também do cardiologista ou do intensivista que estiver olhando o paciente. Para endoscopia, nenhuma das duas coisas é critério para postergar a endoscopia ou para não fazer o procedimento endoscópico, mas tem vamos colocar assim, implicações no desfecho do procedimento, né? Porque se a gente vai usar, né, um método que precisa de ter uma coagulação adequada, lá no caso das varizes, a gente pode ter o risco de sangramento maior. Mas para conhecimento... Desculpa. Perdão, Pois não. Continue. Pois não. Perdão, eu. Completa a fala, Paulo. Ana Virgínia, não, é só uma observação, né? Até para a gente conseguir, né, atender o paciente da melhor forma possível, da gente entender um pouquinho como que as coisas funcionam. Por exemplo, plaqueta.
A plaqueta, a gente não consegue fazer estoque de plaqueta lá na agência transfusional. A disponibilidade é muito baixa. Então, chegou esse paciente com um potencial alto de receber essa plaqueta abaixo de 50 mil, que tem proposta endoscópica, faz a reserva. Muitas vezes acontece do endoscopista estar lá para fazer, pede o hemocomponente, fica esperando o hemocomponente para fazer o procedimento, e não faz, não chega, acontece algumas situações assim, e aí para o banco de sangue aparece uma urgência transfusional que não é, entendeu? Então, a gente lembrar dessa integração mesmo, que tem coisa que, se a gente conseguir comunicar bem, a gente consegue ficar mais redondo para estar atendendo. Por isso que a gente pergunta quanto que está a plaqueta dele quando é acionado, né? Porque aí, se a plaqueta estiver baixa, tem que pedir. Ana e Cláudia, uma dúvida que me veio aqui, que eu acho que talvez seja pertinente. No longo período que eu trabalhei no comanejo, né, e tinha a questão da plaqueta para o ato cirúrgico e os cortes para neurocirurgia, para cirurgia geral e tal, etc., que variavam. E a recomendação para a gente infundir plaqueta para esse pessoal era literalmente a caminho do bloco cirúrgico, assim, com a maca em andamento, a maca em movimento, desculpa, em direção ao bloco, o paciente recebendo plaqueta, sabe? Porque ela cai muito rápido. Para a endoscopia... pode ser assim também, pode ser na hora da endoscopia. Pode ser aí também. Né? Pode ser na hora da endoscopia. Pode ser. Assim que ele estiver recebendo a plaqueta, a gente faz o procedimento. Como o objetivo de toda a sessão didática é gerar um fruto perene de recomendação até que ele mude, aí essa questão da plaqueta, para não ficar só, transfudi 8 plaquetas, mas a endoscopia ocorreu no dia seguinte, essa transfusão não... mas aí é uma questão de comunicação mesmo, né, que a gente está falando, isso, né? Vou fazer endoscopia daqui a 1 hora, começa, né? Solicitar a gente reservar a plaqueta para o momento imediatamente antes da endoscopia. Isso. Normalmente, tem algumas vezes, né, o banco de sangue fica sabendo dessa necessidade de plaqueta ou plasma no momento que o endoscopista está lá. Aí cria-se uma urgência, entendeu? Que é a gente tentar programar. Mas, Aninha, a questão é tipo assim, é que não é uma urgência transfusional, né? É uma urgência do procedimento, né? Assim, ele vai demandar essa plaqueta. Sim, é uma urgência do procedimento, mas o que eu estou tentando falar, que a gente sabe que esse procedimento vai ocorrer, existe uma programação, muitas vezes, desse procedimento. Então, se a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva lá no banco de sangue, eu consigo estar descongelando, programar descongelamento desse hemocomponente para o procedimento, consigo buscar no hemomínus da plaqueta isogrupo, melhor forma possível para aquele paciente, para aquele procedimento. Então, é a questão da comunicação mesmo, sabe? Gente, qual o tempo que você acha da plaqueta, o tempo que você resolve uma plaqueta, Aninha, para uma endoscopia? Eu tenho que fazer um transporte para o Hemominas. Eu tenho transportes de urgências e eletivos. Entendeu? De urgência, eu consigo, em 1 hora, estar com uma plaqueta lá ou às vezes até menos. Entendeu? Só que eu tenho que ter o carro lá do Adauri disponível, é uma logística um pouco mais complicada, que exige um transporte, entendeu? E às vezes tem até nossa própria rotina, então a programação para a gente é muito boa. Gente, eu vou finalizar a sessão, estão muito boas discussões, acho que vocês têm que ir mandando essas dúvidas para a gente chegar ao produto final mesmo. Agradecer todos os presentes, né? Principalmente Elier, Rafael e Felício, que ficaram com a parte pesada aí das evidências. Agradecer a Cláudio, Clênis, Ana Virgínia, né? Por estar aqui. Fernanda, representando o CTI, estou vendo aqui a Cássia também, que é da endoscopia. Reginaldo, por caladinha, enfim, todo mundo. Obrigada, e a gente continua essas discussões, saímos daqui com bons pontos-chave, né, de estabilização inicial do paciente, transferência de cuidado, reserva clínica de hemocomponentes, e por aí vai. Beleza? Obrigada, gente, boa noite, até a próxima. Boa noite, pessoal, até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço.